Olá, pessoal. Está começa agora mais um podcast Condomínio. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está tomando conta aí das ruas de Curitiba e do Brasil, um assunto recorrente, cada vez mais discutido e relevante no dia a dia dos condomínios, que é a questão dos recarregadores para veículos elétricos. Para isso, nós hoje recebemos aqui Jânio Gabriel, CEO da Nexomob, uma empresa aí que está se destacando no mercado com essa solução. Jânio, muito obrigado pela participação, obrigado por vir conversar conosco e explicar para os nossos parceiros, para os nossos espectadores, para o público da revista Condominium, essa solução que você traz, que você tem conseguido levar para toda a Curitiba. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, Marcelo, pelo convite, agradeço ao pessoal da revista Condomínio, essa revista que leva conhecimento, né, e também leva as marcas de qualidade aí ao conhecimento do pessoal aí, dos síndicos e administradores. Perfeito, obrigado mais uma vez. Eu quero falar então com mais detalhe dessa parceria e da Nexo Mobile, porque realmente é uma empresa que está chegando aí no mercado para fazer a diferença para o teu dia a dia e para você que é gestor, porque fala de tecnologia, de inovação, um compromisso com qualidade e com a responsabilidade. Ela é especialista em instalações corporativas, residenciais e condominiais, né? Nessa área de recargas automotivas, recargas de veículos elétricos. Trabalha com projetos personalizados, sistema de gestão de recargas em condomínios, quadros de recargas, de proteção de recargas, avaliações e consultorias. É isso e mais um pouco, né? É isso, mais um pouco. Perfeito. Então, eu preciso falar do currículo e dessa experiência que você traz, desse conhecimento. O Jânio Gabriel, ele é CEO da Nexomob, ele é engenheiro eletricista, mestre em engenharia de automação e sistemas pela UTFPR aqui do Paraná, professor do curso de engenharia elétrica da PUC Paraná, coordenador do curso de pós-graduação em transição energética também pela PUC Paraná. Ele tem atuações em projetos de recarga de veículos elétricos desde 2015, ou seja, são mais de 10 anos de experiência dessa vanguarda. Parabéns pelo teu trabalho. A gente sabe que é um trabalho. Ele esteve recentemente em Brasília acompanhando esses procedimentos de evolução aí desse assunto, certo? E desenvolve soluções dentro dos condomínios. Vamos lá? Vamos começar? Vamos sim. Então, perfeito. Até porque é o seguinte, a gente tem feito pesquisas aqui pela revista, porque o objetivo sempre foi levar informação qualificada para quem está na gestão, Jânio. E faz tempo que as dúvidas vão chegando para a gente, os nossos leitores, o nosso internauta está sempre interagindo e perguntando sobre essa questão dos veículos, do aumento do número de veículos elétricos nas ruas e nas casas do Brasil, né? E Curitiba não é diferente. E o questionamento sobre normas, do que pode, o que não pode, o que deve, né? As pessoas têm um pouco de receio ainda de comprar o veículo elétrico e saber como vai poder carregar. Existem os recarregadores públicos, mas existe também hoje a possibilidade de fazer essa instalação dentro dos condomínios. Então, é muito oportuno, acho que, a nossa conversa. Para isso, então, chegou essa hora de esclarecer e eu já vou trazendo as perguntas que os nossos síndicos, amigos, parceiros têm nos direcionado para falar contigo. Pode ser? Pode, nada melhor do que começar com as dúvidas de quem realmente precisa, né? Exatamente, tanto de síndicos quanto de condôminos, certo? Porque realmente isso é uma coisa interessante. Uma das primeiras perguntas que eu recebi foi assim: um síndico profissional me falou: ó, eu sou administrador de um condomínio com 20 unidades. Teoricamente é um prédio com poucas unidades, mas lá na coletividade deles, 3 famílias já têm carros, já compraram carros elétricos de um ano para cá. E mais gente lá já está, né? O pessoal vê e quer comprar, então eles estão começando a debater o assunto. É, ele quer saber, ele pode pensar num estudo assim para uma instalação futura, não é exatamente agora, mas para daqui a alguns meses. Como é que você faz essa aproximação inicial com o condomínio? Então, o ideal é colocar esse assunto na pauta, pelo menos para que os moradores, conselho, já pesquisem, né, e já se interem do assunto, porque é um caminho sem volta, né, o carro elétrico ele faz parte de um plano assim, muito maior de transição energética do país, né, então assim, não tem volta, não adianta. Né? Agora, por onde que o condomínio ele pode começar? Ele pode chamar empresas para apresentar solução, fazer orçamento sem compromisso, para começar a entender como funciona e as diferentes soluções que existem no mercado para poder atender às necessidades. Né? Perfeito. Então, um outro síndico basicamente fez uma pergunta que complementa esse nosso tema inicial. Ele pergunta se a Nexomob pode ir até lá para fazer uma verificação do espaço, para verificar se a rede elétrica atual deles comporta, qual que seria essa adequação. Você faz esse trabalho. Sim, fazemos também. A gente normalmente, assim,
começa a trabalhar em cima de informações iniciais, preliminares, então tem um questionário lá, que responde o número de torres, número de apartamentos, subsolo, vaga de garagem, e a gente começa já, a gente já tem um padrão, né, assim, a nossa solução é uma solução modular, mas o início mesmo, o ideal que a gente recomenda é que o condomínio contrate uma empresa para fazer um estudo da capacidade energética da edificação, né? Para poder avaliar quantas recargas simultâneas a infraestrutura de elétrica existente do condomínio suporta, né? Ou seja, quantas recargas ao mesmo tempo consegue colocar no horário que o condomínio está sendo mais utilizado pelos moradores Perfeito. e no horário que está sendo menos utilizado, que normalmente é de madrugada. Esse estudo ele vai dar um roadmap, né? Ele vai dar um caminho, uma trilha ali para onde ele vai avançar. Então, esse condomínio residencial precisa fazer esse levantamento até para conseguir saber como que ele pode instalar e como vai manter o equipamento funcionando de maneira adequada. Isso mesmo. Então, por exemplo, voltando na primeira pergunta ali, que tem 20 apartamentos, tem 3 moradores, e normalmente o que que acontece, né? O síndico, ele todos os moradores, eles entram num consenso, né? Muitas vezes tem outras necessidades no prédio mais emergenciais, e o carregador ele fica lá mais no final da pauta. Mas você não pode deixar aquela pessoa que tem o carro, que comprou o veículo, também desatendida. Então, normalmente, a partir desse relatório de medição, vem um segundo passo. Qual que é a solução que a gente vai colocar? Carregador compartilhado ou é carregador privativo? Um carregador para cada apartamento em alguma das vagas, né? Então, muitas vezes, a recarga compartilhada, ou seja, colocar lá 1, 2 carregadores em vaga de visitante, atende essa demanda inicial, né? Perfeito. Aí é um caminho, uma transição. Por quê? Vai chegar um momento que vai ter um número de moradores concorrendo a esses carregadores compartilhados, né? Entendi. Então, nesse momento, é o momento da gente fazer essa transição, de ter carregadores, cada um na sua vaga. Mas nesse caminho, o condomínio já pode ir se preparando financeiramente, né? Ele pode fazer um fundo de reserva para poder, que quando chegar a hora de fazer essa transição, já ter esse dinheiro em caixa e não ser um susto para todo mundo, ter que fazer uma chamada de capital, né? Que aí também causa um estresse e aí é sempre mais difícil de aprovar. Perfeito. Até nesse quesito, assim, em relação à adequação, é muito legal você ter frisado isso, né? Porque existe a questão do recarregador individual, familiar, e da unidade e o carregador coletivo. Até Isso. uma outra pergunta emendando nessa, a gente vê o questionamento hoje dentro dos condomínios ou dentro de algumas assembleias que a gente consegue acompanhar, existe uma norma que padroniza essa instalação, uma norma nacional, ou as cidades mesmo estão pensando dentro das suas possibilidades como fazer, como orientar os síndicos e os moradores. A Nexomob tem acompanhado, e o que a Nexomob faz em relação a isso hoje? Então, assim, ó, as normas relacionadas à parte de elétrica, elas já existem há um bom tempo, né? Assim, a gente tem uma norma que ela é geral, né, para eletricidade, que é 5410, NBR 5410, e tem uma norma que é a NBR 17019. É uma norma específica para instalações de pontos de recarga de veículo elétrico, uma norma de elétrica. Lá você tem todas as orientações técnicas de como fazer essa instalação, quais são os dispositivos de proteção elétrica que você precisa colocar, né, e demais recomendações. E aí você tem normas complementares. Por exemplo, cada concessionária de energia, por exemplo, no caso aqui nosso, do Paraná, a Copel, ela tem lá a NTC 902210, que ela também traz recomendações específicas para essa instalação. E até mesmo como que eu vou preparar o condomínio, o que pode e o que não pode fazer. Posso puxar lá um circuito, uma derivação do circuito existente do condomínio? Pode. Tem que ter o quê? Um controlador de demanda para poder controlar e evitar que tenha sobrecarga do prédio. Ok. Posso usar o quê? Carregador inteligente para poder controlar essas recargas? Também pode. Posso fazer uma nova entrada de energia? Pode. Mas aí as regras para cada um estão lá, né? O mais importante que a gente recomenda, e talvez é o ponto mais difícil do síndico, da administradora poder controlar, é que as empresas contratadas, elas precisam ser habilitadas. Perfeito. Esse é o ponto principal e que até as concessionárias de veículos que recomendam instaladores, elas não verificam, subcontratam empresas maiores que vão fazer a gestão dessas instalações no país, com terceiros também, né? Uhum. E muitas vezes vai lá um cara despreparado, né, que não está atento com as normas, ou seja, não tem conhecimento das normas específicas, que acaba economizando no cabo, não tem registro no CREA,
Então, assim, pode ser que funcione? Pode ser que funcione. Pode ser que a instalação seja boa? Pode ser que a instalação seja boa. Mas se você tiver algum sinistro, né, aí que é o risco. Perfeito. Né? A gente sabe que hoje a responsabilidade civil em relação ao síndico é ponto de partida de toda a gestão. Então é muito importante falar de responsabilidade, né? Exato. E nessa questão que você falou das operadoras, das concessionárias locais, existe alguma recomendação? Existe algum sistema hoje mais adequado de instalar do recarregador veicular para Curitiba ou não? Existe um padrão já meio estabelecido em relação a tomadas e Então, assim, ó, como é que funciona? O Brasil, lá quando tudo isso começou, em 2014, né, tinha poucos fabricantes que traziam veículos, né? A BMW praticamente começou a trazer veículos, tinha alguma outra coisa pontual aí, do pessoal que trazia direto de importação, né? E aí, assim, para não desincentivar a adoção da tecnologia, o Brasil permitiu a entrada de carros com qualquer tipo de plug, padrão europeu, padrão americano, padrão asiático. Mas, assim, a necessidade era a seguinte: olha, você vai fornecer um carro do padrão X, então a concessionária tem que fornecer um carregador junto que esse proprietário possa recarregar na casa dele, pelo menos, para não ficar na mão, né? certo. Então a coisa começou assim. O Brasil ainda não proíbe, né, a entrada de veículos de outro padrão, porém já se estabeleceu uma regra aqui, né, que é normal. O Brasil normalmente tropicaliza normas europeias. Então, o Brasil está adotando o padrão europeu, que é o padrão CCS2, que é o recarga rápida, né, e o padrão de recarga lenta tipo 2, né, o tipo do plug que vai no carro. Perfeito. Então, assim, todas as estações de recarga, a grande maioria das estações de recarga públicas e carregadores disponíveis no mercado para recarga lenta, que daí é mais recomendado para condomínio, eles seguem o padrão europeu. E marcas que são de regiões que têm outro padrão já estão trazendo seus veículos aqui tropicalizados, ou seja, no padrão europeu, que é o padrão mais usual. Isso vem de encontro a uma outra pergunta aqui de um síndico da região do Portão, que mandou para nós um questionamento, falando assim, que no condomínio dele, algumas pessoas já compraram o BID, né? E tem outros que estão tendendo para GWM. Então ele queria saber aqui né, como que ele pode conduzir essa adequação interna. Então é isso que você falou. Hoje já existe então Padrão. e a Nexomob está ali pronta para orientar exatamente esse tipo de resposta. Exatamente. Então, assim, existe um padrão dos plugs, então essa parte não precisa se preocupar. É importante frisar que o nosso sistema, que faz essa parte de controle de recarga de veículos elétricos em condomínio, ele ele conversa com todos os carregadores. Então, assim, o nosso sistema não depende de um carregador inteligente, específico, de uma marca, para poder operar. Então, assim, como eu disse, tem várias formas de você resolver o problema da infraestrutura do condomínio, que ela tem uma limitação de potência para poder recarregar todo mundo, né? As soluções mais convencionais que existem lá fora é o quê? São os smart chargers, são os carregadores inteligentes, que são os carregadores que, independente da quantidade de pessoas recarregando simultaneamente, eles equilibram a potência que vão abastecer os veículos simultaneamente, controlando pelo que tem de potência disponível no condomínio. Uhum. Então, assim, vai entrando pessoas para recarregar, ele vai dividindo aquela potência que está sobrando, Perfeito. entendeu? Só que esse carregador, ele é mais caro, né? Porque ele precisa de uma comunicação. Então, ele precisa daí que seja não exatamente o mesmo, mas provavelmente a empresa que vai implementar, ela vai querer que você compre o carregador dela, né? Aí esse carregador tem mensalidade, tem uma série de coisas que para o nosso mercado aqui é difícil. A gente começou com carregador Smart Charger, né? E logo no início a gente teve uma rejeição muito grande dos moradores. Por quê? O carro vem com carregador. Então ele quer usar o carregador que vem com o veículo. E o que nós fizemos? Nós trouxemos a inteligência para o quadro. Então, no nosso quadro de energia, né, o quadro de disjuntores, que tem os medidores individualizados, a gente tem um controlador que fica monitorando em tempo real, né, o que o condomínio tem de potência ociosa, aquilo que está disponível, isso em tempo real, né, segundo a segundo. Né? E consegue controlar a quantidade de circuitos que ficam ligados simultaneamente. Ou seja, se às 6 da tarde todo mundo chegar para recarregar, e às 6 da tarde o condomínio aí de 20 apartamentos ele consegue recarregar apenas 6, porque está todo mundo usando elevador, a academia e todos os espaços de área comum, ele controla lá, só vai recarregar 6. Ah, mas e o sétimo? O sétimo, a hora que ele entra para recarregar, o nosso sistema desliga o circuito dele e coloca ele na fila de espera. Ele vai
automaticamente iniciar a recarga no momento que os primeiros da fila ali finalizarem a recarga, ou se eventualmente mais à noite já tiver um uso menor ali da área comum e sobrar uma potência maior, ele aumenta essa janela de 6 recargas simultâneas para 8, para 10, né? Então automaticamente ele vai ligando aquele pessoal que está na fila. E você consegue acompanhar pelo aplicativo que está acontecendo também. Uma outra pergunta que a gente ia trazer, mas acho que uma parte você já foi respondida, é muito interessante essa Essa dinâmica dinâmica. aqui, porque assim, o outro síndico estava perguntando assim, como que a Nexomob dimensiona um projeto, né, em relação a isso? Isso tem a ver então com essa questão, responsabilidade de oferecer esse trabalho bem feito, isso também está diretamente ligado à segurança do sistema e à segurança do patrimônio do condomínio em si, é E isso? é isso mesmo. Assim, a nossa empresa ela preza muito por segurança, porque a gente quer que esse mercado dê certo. Então, assim, até a gente também tem um serviço de orientar até mesmo os concorrentes para poder executar um bom trabalho. Porque se acontecer um problema, né, algum incidente por uma falha de instalação, por exemplo, que é o que a gente acha que é o mais, o que pode acontecer, o maior risco está aí, o carro, né, vale lembrar aqui que o carro elétrico ele é muito seguro, né? Para você chegar na bateria, você tem pelo menos 5 camadas mecânicas para você atravessar, para você chegar no lítio, né? E você tem que expor esse lítio ao oxigênio para que daí aconteça um evento assim mais grave, né? E aí os casos que são espontâneos, vamos supor assim, eles são muito pequenos. Por exemplo, no Paraná, a gente não teve nenhum incidente de incêndio em bateria de veículo elétrico, tá? Eu tive em Brasília também, nos últimos 2 anos, aí não tiveram um incidente de incêndio em carro elétrico. Em compensação, em carro a combustão, eles compartilharam um número lá, que tiveram mais de 500 ocorrências em 2025, carro a combustão dentro da garagem que pegou fogo. Então, Né? essa orientação que a Nexomob leva para o mercado, para o condomínio e também para as instalações corporativas, né? Mas isso não é o caso dessa conversa, mas a gente sabe que Sim. pode acontecer, é muito importante. Vocês estão de parabéns pelo trabalho e eu quero já emendar com uma outra pergunta aqui, né? Justamente falando assim, há uma dúvida, por exemplo, de alguns gestores, alguns administradores, sobre o tempo que você leva, assim, por exemplo, o condomínio resolveu contratar você, o tempo que leva para fazer uma instalação de um recarregador coletivo, certo? E aqui também a outra pergunta de um síndico aqui da região do JuVV é assim, a diferença de execução de um projeto em relação ao tamanho do condomínio. Esse síndico profissional lá no JuVV, ele tem um prédio de 10 andares, que são 35 unidades. E ele também faz a gestão de um outro condomínio, ele não me falou exatamente onde fica, mas são 5 blocos e são 130 unidades, são 100 a mais. Então, como orientar esse administrador em relação a isso, Jânio? Porque você precisa fazer um cálculo, dimensionar até pelo potencial de uso, né? E como ajustar para a realidade daqueles moradores. Sim, então, na verdade, o que ocorre? Sempre tem um caminho comum, né? A gente sempre começa pela avaliação da capacidade energética, esse é um ponto. Segundo ponto é um estudo aprofundado ali na parte de infraestrutura de elétrica, na parte de infraestrutura da garagem em si, né? Porque essa preparação do condomínio, ela envolve a instalação de quadros de energia novos, né? Tem que lembrar aqui que os carregadores para veículos elétricos, eles representam um acréscimo de potência substancial na infraestrutura de elétrica do condomínio. Ou seja, inclusive os condomínios existentes, né, eles não têm essa previsão desses circuitos, porque são condomínios que nasceram antes da gente ter o veículo elétrico, né? Então é muito importante frisar, a gente tem que fazer uma adaptação, ou seja, essa preparação é o quê? A instalação desses quadros que vão ter ali os disjuntores, os espaços para que cada um consiga colocar o seu circuito. Muitas vezes a instalação de eletrocalhas que vão passar nos corredores de acesso às vagas, então a gente tem que deixar essas eletrocalhas ali para que os moradores passem os cabos dos seus circuitos por ali e não façam puxadinhos, né? Acabem assim, fazendo instalações improvisadas, porque é algo que valoriza muito o imóvel. Então, assim, se você permitir que cada um faça a instalação do jeito que quer, sem um padrão, aquilo que é para valorizar o imóvel pode ser que deprecie. E em algum momento você vai acabar tendo que mexer de novo. Então, é importante fazer bem feito na primeira vez. Depois dessa preparação no condomínio, instalação também do sistema de controle de demanda, que vai evitar que tenha sobrecarga. E agora, mais recente, com as normas do Corpo de Bombeiros, está saindo aí, já saiu de São Paulo,
Saiu ali a IT41, saiu agora, recentemente também a N23 de Santa Catarina, a aqui do Paraná talvez demore um pouquinho ainda, vai para consulta pública, né, para sair, e a gente vem Perfeito. acompanhando esse movimento. Todas elas enfatizam algo que é muito relevante, que é você tem que contratar uma empresa habilitada, um profissional que tenha, o CNPJ tem que estar cadastrado no CREA, o responsável técnico que assina as ARTs, ele tem que aparecer lá como responsável técnico da empresa, e é recomendado que o profissional seja um engenheiro eletricista, porque ele tem ali o artigo específico que comprova que ele teve as cadeiras lá na universidade e ele sabe dimensionar. Então, se tiver uma questão de segurança, vamos supor que teve um incidente, né, toda essa parte de documentação pode ser que o perito venha a pedir, Questionar, né? questionar, e tem que estar tudo certo para que seja pago esse prêmio, né? Então, hoje a NexoMob conversa com o síndico, conversa com o conselho e explica também, então, pros condôminos toda essa relevância, essa importância do trabalho. Exatamente. E assim, faz parte dessa preparação, essa padronização. Então, a gente, sempre quando entrega um projeto de preparação do condomínio, que não necessariamente a gente vai instalar os circuitos, os pontos de recarga em todas as vagas. A gente prepara para que cada morador faça essa instalação. Essa instalação individual do quadro, já que tem um medidor ali, individual até a vaga, ele até pode fazer com outra empresa, não tem problema. Não precisa ser com a minha empresa, contanto que eles sigam um projeto que a gente entregue lá. Perfeito. E esse projeto ele está pautado nas normas de elétrica Uhum. existente, De né? segurança e responsabilidade. Isso, inclusive de responsabilidade. Então, assim, você vai escolher o profissional, lá tem escrito assim, olha, vai lá no site do CREA, coloca o CNPJ, verifica se ele atende esses requisitos aqui. Né? É importante que isso seja padronizado. Né? Jânio, chegaram perguntas assim muito específicas da Sim. NexoMob e eu acho que é o momento da gente esclarecer e levar essa informação, porque a revista Condomínio trabalha para isso, para esclarecimento, e são 11 anos aí desse trabalho que a gente também se orgulha muito. O pessoal tem perguntado o seguinte, eu recebi algumas perguntas assim muito parecidas, então eu resumi assim: de onde vêm os recarregadores? Da onde vem essa tecnologia? Eu sei que vocês têm um sistema, de estudo, de preparação para poder levar para entregar o melhor. E os produtos da NexoMob, né, são certificados, têm garantia? Como é que você fala para o mercado dessa qualidade que você tem deixado claro que faz parte da tua filosofia de trabalho? Tá, isso é muito importante. A Nexomob, ela é uma empresa que desenvolve as próprias soluções, né? Então, a nossa empresa não é um integrador, né, que só compra algum equipamento, né, já pronto de um distribuidor e instala, configura e instala. A nossa empresa, ela desenvolve. Então, a gente começou, inclusive, desenvolvendo um carregador veicular, né? A gente, ali em 2019, a gente desenvolveu um carregador all-box, também um Smart Charger, né, para poder recarregar. Só que a gente verificou que o grande problema não era o carregador, até porque o carregador vem junto com o veículo. Né? O problema estava na infraestrutura da elétrica. Como a gente tem um background da empresa de pesquisa, então não só eu, mas os meus sócios trabalharam com P&D, trabalharam com eletrônica, trabalharam em laboratórios de pesquisa no setor elétrico, a gente aplicou algumas soluções que a gente chama de redes elétricas inteligentes, né? Então tem a ver aí com algo, né, um pouco mais complexo, para poder resolver esse problema das recargas. Em relação aos nossos produtos, né? Todos os nossos produtos, eles seguem os padrões internacionais, então atende às IECs, né? A gente começou pelas IECs, não tinha norma nacional, a gente começou pelas normas europeias, a gente tinha que seguir um caminho, né? Os nossos quadros, todos eles têm garantia, né, de 1 ano, pelo menos de 1 ano, a gente tem produtos que têm garantia de 2 anos, por exemplo. Todos eles atendem às normas hoje nacionais, né, dos requisitos para dispositivos de proteção, dispositivos de segurança. Então, por exemplo, agora nas normas recentes do Corpo de Bombeiros, eles estão solicitando um botão de emergência nos quadros. O nosso quadro já está preparado para isso. Perfeito. Lá dentro tem um disjuntor que ele tem a possibilidade de se conectar com o botão cogumelo, né, que esses botões de emergência, e desligar, desenergizar todo o sistema para poder permitir o combate a um incidente. Né? Então a gente já vem antevendo, né, essas normas, essas diretrizes e aplicando isso nos nossos produtos, imaginando o caminho de segurança que vai ser exigido para essa finalidade de recarga de veículos elétricos em condomínio. É muito inteligente, muito interessante poder levar isso. Obrigado por essa explicação. E eu vou emendar com um questionamento que eu ouvi conversando com um responsável por um setor de compra dentro de uma administradora de condomínio, porque
ele tem pesquisado, até para poder oferecer lá para os seus respectivos clientes, para os síndicos que ele atende e tal, essa questão da tecnologia, sobre os sistemas de alimentação, o V2L, o V2H e o V2G. Como que a NexoMob, quando se depara com um questionamento desse, pode esclarecer o que serve para um condomínio, o que não é para um condomínio, qual que é a tecnologia de ponta, né? Como você falou, vocês têm essa Sim. capacidade de dimensionamento, então você que é um expert, gostaria que você falasse para o nosso público um pouco Dessas tecnologias. dessa questão que é tecnologia e aquilo que às vezes a pessoa da compra fica ali entre a cruz e a espada. Como que ele vai orientar, o que ele precisa fazer? Sim. Então, essa parte do V2L, V2H e V2G, ela não tem muito a ver com sistemas de recarga para o veículo elétrico, mas ela tem a ver com o veículo e o que o veículo pode fazer com a bateria. E isso é muito interessante porque o veículo elétrico é uma tecnologia disruptiva, né? E o que é uma tecnologia disruptiva? É o que quebra paradigmas ou que quebra com cadeias, assim, colossais, né? Então, por exemplo, a primeira quebra de paradigma ou a primeira característica que faz ser uma tecnologia disruptiva é que você pode abastecer o seu veículo em casa. Então, assim, você não pode pegar o carro a combustão e abastecer na sua garagem todo dia lá. Você não tem como produzir o combustível, até, né? De uma forma fácil você não vai conseguir fazer. Mas a eletricidade, ela chega em todos os condomínios, ela chega em todas as residências. Então, assim, você consegue abastecer na sua casa. Esse é o primeiro ponto que já muda, né? A ideia do veículo como a gente conhece. O segundo ponto, que a gente pode citar, pegar o gancho, do V2L, V2H e V2G. Um veículo que tem V2L, ele permite você tirar a energia do carro. Ou seja, vou num camping, né? E eu preciso, puxa, seria tão legal ter uma geladeirinha, uma TV ou alguma coisa ali, enfim, Motorhome, por um exemplo? motorhome. Você consegue com um plug especial, você compra isso, né? Tem já disponível no Mercado Livre ou, enfim, em outras lojas aí na internet. E você consegue tirar ali uma alimentação em 220 volts até uns 3.000 watts para poder alimentar equipamentos de forma isolada. Ou seja, vou num camping, né, e vou alimentar equipamentos que não estão na rede elétrica, né? O V2H é mais ou menos similar, mas ele tem uma capacidade, uma potência, vamos supor, mais adequada e você já conseguiria alimentar, por exemplo, uma residência, né? Então, com um sistema ali básico de automação na sua casa, você consegue ficar sem a rede elétrica e alimentar a sua casa inteira com o carro. Inclusive, se pesquisar aí no YouTube, tem já alguns entusiastas, né, dessas tecnologias O que professor estão. Pardal, o cara que gosta disso. Exatamente. Tem que tomar cuidado porque, por exemplo, o V2L, tem gente fazendo algumas brincadeiras e conectando em casa, né? E se você não garantir que não tem a rede elétrica, por exemplo, acabou a energia, a pessoa foi lá e colocou o carro para gerar energia para casa e de repente a rede elétrica volta, né? Pode dar um problema, pode realmente ali queimar ali essa parte de entrada, né, de energia Sim. do veículo, né? Você pode ter um incidente elétrico com o V2L. Agora, a última tecnologia, que é o V2G, ela é mais interessante ainda, porque ela permite o carro não só fornecer energia de forma isolada, mas também conectada na rede elétrica. Ou seja, eu posso chegar em casa com o carro, de repente às 6 da tarde, estou lá com 80% de bateria, com o carro, com o V2G e com um carregador especial também, aí você tem que ter um carregador wallbox que também funcione em V2G, e eu posso injetar a energia da bateria na rede elétrica. Então, pensa o seguinte, vamos supor que das 6 da tarde às 9 da noite a energia seja mais cara, né? Como se fosse o consumidor que está lá no grupo A, o grande consumidor. Eu poderia chegar em casa, colocar o carro para gerar energia, gerar créditos de energia na rede elétrica, ou seja, vender essa energia mais cara, no horário que ela é mais cara, mais nobre, né? Ou até mesmo evitar esse consumo da rede elétrica só injetando na minha casa, né? Tipo o V2H, que é o Vehicle to the Home, né? Só para a galera poder entender, né? Assim, o V2L é veículo para carga, load, né, do inglês. O V2H é home, então para casa, né? E o V2G é grid, que seria a rede elétrica, né? Então você já imaginou você poder vender energia da tua bateria para a rede elétrica, ganhar um valor em relação a isso, mais caro, e recarregar o seu carro de madrugada no horário que a energia é mais barata. Então, assim, hoje, legalmente no Brasil, não é possível fazer isso. Não é permitido. Isso. E os carros que nós temos disponíveis aqui, só existe um modelo que teria essa característica, que é o Nissan Leaf, que já não é um carro que está sendo muito mais vendido, porque ficou em desuso. Ele, inclusive, tem um outro padrão de recarga, que é o CHAdeMO, que é o padrão lá asiático, né?
É, mas na Inglaterra, por exemplo, a legislação e a concessionária de energia lá permite fazer essa transação energética. Então tem gente lá que roda com o veículo de graça, praticamente, porque ele injeta energia, ele é remunerado com o valor maior desse crédito e recarrega de madrugada. É interessante pensar, é muito, Mais barato. muito legal a gente saber que hoje realmente o carro elétrico ele é um sinônimo de economia e de sustentabilidade, né? E o É. trabalho da Nexo Mob vem aí para adequar e para completar, para melhorar essa questão. E até falando dessa questão também de economia, tem chegado perguntas falando assim, que também estou resumindo aqui, porque algumas foram na mesma direção. Inclusive, esse síndico aqui da região do Batel perguntou assim: a instalação de um recarregador veicular de qualidade valoriza o patrimônio do condomínio, valoriza na hora de negociar um imóvel. Você tem esse expertise para falar dessa orientação, para dar essa orientação também, Jânio? Então, a gente sabe que valoriza, como energia solar foi há um tempo atrás, então, ou eficiência energética, né, um assunto que vem tomando conta cada vez mais das edificações. Então, assim, hoje, ter a sua vaga ali de garagem preparada, ou pelo menos o condomínio preparado para que seja possível fazer a instalação de um carregador na vaga, valoriza o imóvel, sim, né? Esses tempos saiu um número até que os empreendimentos de mesma classe, né, mas um sem a infraestrutura e o outro com a infraestrutura já instalada na vaga, o metro quadrado do apartamento valorizava 2%, 2,5%, né? E mesmo que valorize 1%, é bastante. Claro. Assim, só passando uma ideia de ticket médio, né? Quanto que ficaria a preparação do condomínio ou até mesmo o completo, ó, o custo de preparação e a instalação até a vaga, né? Hoje você vai gastar na casa de 7 mil reais, 8 mil reais, né? Para fazer completo, ou seja, o custo individual de cada um para preparar o condomínio e depois puxar o teu circuito até a vaga, de cerca de 8 mil reais. Assim, nossa, o investimento é muito alto, né? E é alto sim. Só que em termos da valorização do imóvel, seja 1%, se você fizer a conta aí na tua casa, você vai ver que já pagou, né? Mas vamos tirar fora essa parte da valorização que a gente sabe que vai valorizar em relação a um imóvel que não tem. Só no combustível já é uma economia absurda. Isso faz diferença tanto no dia a dia do combustível, né? Para quem roda um pouco mais, isso faz diferença. E eu acho que também compensa na questão até do investimento na aquisição de um veículo elétrico. Tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado. Hoje, assim, o pessoal tem um pouco de receio, né? Ah, porque o veículo ou é chinês, ou porque o veículo elétrico desvaloriza muito, né? Lá no início, sim, porque a gente só tinha veículos disponíveis premium, né? Então, qualquer veículo premium que você vai tirar da concessionária, ele vai desvalorizar muito rápido, né? Mas o ano passado, por exemplo, saiu um número do BYD, né? O Dolphin, ele desvalorizou menos que o Creta, por exemplo. Então é um carro que ele não está desvalorizando muito. Ah, mas a bateria é muito cara. Quando a bateria não servir mais para o veículo, eu vou ter que pagar quase a metade do carro para poder ter uma bateria nova. Não, não é verdade. Primeiro que a bateria tem uma garantia muito grande. Então tem fabricante dando garantia de 5, 6, 8 anos. Essas baterias que vão nos veículos, elas têm uma possibilidade de fazer cerca de 4 mil a 6 mil ciclos de descarga, ou seja, você pode descarregar ela 80%, né? Chegar a 20% e recarregar de novo de 4 mil a 6 mil vezes. Se você fizer a ponta do lápis, isso, descarregar todo dia, dá lá mais de 10 anos, entendeu? Dá 15 anos aí se for 6 mil ciclos, né? E a bateria, depois que ela não serve para o carro, ela ainda serve como backup de energia para outras coisas. Por que ela não serve para o carro? Porque ela já não vai estar conseguindo entregar a potência que o motor elétrico exige, em potência instantânea. Mas para ser um sistema de armazenamento residencial, que a potência é menor, ela vai poder durar aí pelo menos mais uns 10 anos. Então, assim, vai ter um mercado de segunda via. Esse mercado já até existe, ele é pequeno, mas então, por exemplo, aqueles veículos batidos que acabam sendo sinistrados, né, vão lá para uma garagem, o pessoal está revendendo essas baterias aí, né? Com sua utilidade doméstica, assim. Uma utilidade doméstica. Lógico, aí é para os professores pardais de plantão, né? Porque a gente não recomenda que a pessoa vá lá e compre uma bateria dessa e tente ligar em casa sozinho por conta, né? Perfeito. É muito interessante, obrigado novamente aí por essa interação. Temos aqui, eu acho que um último questionamento. Hoje, quando a Nexomob entrega um projeto ou executa lá um orçamento, como é que você
negocia para facilitar o pagamento para o teu cliente, Ah, para o entendi. síndico, para o condomínio, assim, ó, não, vamos fazer, a gente sabe que tem uma adequação, eles vão investir. Como que você pode facilitar para esse público, seja ele o síndico morador, orgânico, seja para um síndico profissional? Mas hoje você tem essa política para poder facilitar a vida dos moradores? Não, temos sim. Vamos até separar por partes que eu acho que é interessante aqui. Só a preparação, né, do condomínio, ele vai ter um custo ali, a gente vai passar um valor aqui médio, né? A gente tem soluções ali que variam de investimento, né, de 1.600 a cerca de 2.500, R$ 3.000 por apartamento. A depender da quantidade de apartamentos, se for muito pequeno, daí esse valor acaba subindo, se for muito grande a quantidade de apartamentos, esse valor acaba caindo, né? Ou seja, temos um condomínio com 20 apartamentos, né? Pode ser que o custo de investimento da preparação do condomínio chegue na casa de R$ 60.000, né? Ou seja, 20 apartamentos vezes 3, né? Normalmente fica abaixo disso, né? Uhum. Aí, como que é o pagamento disso? A gente normalmente facilita bastante. A gente tenta aproveitar o máximo que tem, né, ali de infraestrutura que seja possível. Então, qual que é a ideia? Vou colocar os quadros mais próximo do quadro do condomínio para evitar o tamanho do cabo, né, que tem Sim. bitola maior, Uhum. que custa caro. Uhum. Então, a gente sempre tenta fazer esse planejamento na hora de projeto para poder ter o menor custo e repassa isso para o cliente. E a gente normalmente cobra um valor de entrada um pouco maior, assim, de 30% a 40%, e parcela o restante ali 6 vezes, 8 vezes, a depender do tamanho do projeto e da negociação, como foi. Beleza, fiz a preparação do condomínio. Agora, cada morador precisa individualmente puxar o seu cabo, o seu circuito do quadro que está ali instalado, passando pela eletrocalha e indo até a vaga, instalando ali o quadro de proteção individual, né? Que até acho que tem foto ainda do quadro de proteção com o wallbox, né? Tem foto do quadro também da Nexomob, aí para poder mostrar, né? Isso aqui é o quadro principal, então a gente faz essa instalação. Além disso, daqui ainda tem o medidor de energia que vai lá no condomínio e tem a controladora. Isso já Isso são aqui, situações individualizadas. isso, nas vagas já, né? Nesse caso aqui, o condomínio, ninguém tinha carro elétrico. Mas eles decidiram em um condomínio de 20 apartamentos. Eles decidiram já planejar essa instalação, né? Na época, ainda estava na transição da norma, eles pediram para deixar a tomada de 20 amperes aqui, né? É, e aí hoje, conforme os moradores estão comprando seus veículos, vem com carregador wallbox, que dá para mostrar aí também, e a gente foi substituindo a tomada, né? Tira a tomada e já coloca o wallbox direto no Isso quadro, da né? GWM. Da GWM. Então, assim, ó, nosso sistema ele é totalmente compatível com qualquer carregador. Muito bom. Aquele quadrinho ali é o quadrinho que tem que ir na vaga, né? Então, essa parte que sai daquele quadro Nexomob, o circuito, passa pela eletrocalha, que dá para ver um pedacinho dela Sim. ali, né? Aham. E chega Certo. até a vaga, isso aqui é investimento do morador. Né? A gente tem 2 modelos para fazer, né? Ó, essa eletrocalha que a gente deixa instalada, aqui dá até para ver que ela está vazia, né? Mas ela Uhum. interliga o quadro principal passando pelos corredores de acesso às vagas. Ou seja, eu já dou os caminhos. Quando chega a próxima vaga, na frente da vaga, daí sai um eletroduto normalmente branco ou preto, a depender do padrão que o condomínio definiu, né? Sai da eletrocalha e vem até esse quadrinho aí, os fios passam por ali, né? Chega energia e instala o carregador ou box. Essa parte individual, temos 2 formas de fazer. Por distância, né? Ou seja, tem lá faixas de 0 a 20 metros, 20 a 30 metros, 30 a 40 metros, até 80 metros, um preço tabelado. Esse morador, ele pode fazer o pagamento no Pix com um descontão, ou a gente pode fazer ali em 4 vezes no cartão de crédito, enfim, aí vai depender da negociação. Tem condomínios que eles fazem um preço médio. Então, assim, eles fazem um contrato com a nossa empresa. Olha, só a tua empresa que vai instalar, você vai ter um valor padrão aqui e você vai, no máximo, poder atualizar pelo IPCA. E aí, independente da distância da vaga, é um valor fixo. Ou seja, aquele que está a 80 metros de distância, ele vai pagar o mesmo valor daquele cara que está a 10 metros de distância. Uhum. Mas isso é um combinado que a gente tem que fazer com o condomínio e que os condôminos também têm que saber. Por quê? Aquele que está mais perto, ele acaba pagando um pouco mais caro se ele fosse fazer comparando com uma outra empresa que vai lá falar, vou fazer que é só 10 metros ou 20 metros. Mas tem que entender que, para ser democrático, né, aquele cara que está longe, ele está pagando menos também. Então, assim, é
É um acordo que que os condôminos fazem para tentar fazer com que esse custo seja Acessível a todos acessível também. a todos também, Uhum. né? Agora, o que que na prática acontece? Quem tá perto, quem tá perto vai lá e faz um orçamento com uma outra empresa, e aí vem e fala assim, olha, mas o orçamento da Nexomob tá muito caro, porque o cara veio aqui e deu a metade do preço, né? Quando dá, assim, tem dois casos aí, tá? É, a pessoa tem que entender que tem um valor fixo. Porque aquela pessoa que está distante, ela paga menos também. E nesses casos, às vezes, a gente leva a prejuízo, né? Então, na prática, o cara que está perto, ele não quer fazer com a gente, e o cara que está muito longe, ele quer fazer com a gente, porque daí o nosso preço é melhor do que o da outra empresa. Mas na situação que eu faço um preço tabelado, que daí dá menos problema, esse tipo de questionamento, né? Às vezes tem diferença de preço. Então, assim, vou fazer uma instalação lá e o preço que eu passei de 30 metros ficou o dobro do preço da outra empresa. É muito estranho, não pode. Por quê? São produtos. Ali eu tô falando de fio elétrico, né? De quadro de proteção que está na vaga ali, que é o dispositivo DPS, o DR, o disjuntor, né? Que são dispositivos de proteção contra sobrecarga, curto-circuito. O DR contra choque elétrico, que tem que ser o tipo A, que é o específico lá. E o DPS é proteção contra surto de tensão, que é raio. Basicamente é isso, né? Tudo tem que estar lá nesse padrãozinho. E não tem como o meu preço ser maior, 15% ou mais do que 20%, vamos extrapolar aí, né? Muito provavelmente a outra empresa está cotando coisas diferentes. Talvez itens que estão fora de norma, não é o mesmo cabo que eu estou utilizando. A gente usa um cabo que é o cabo EPR, que ele suporta uma temperatura de trabalho maior, 90 graus. Normalmente o pessoal coloca cabo PVC, que é 70 graus Celsius, né? A temperatura que suporta. Então, assim, tem alguma coisa diferente. Então, a gente sempre pede o eletricista ou a empresa que está cotando para esse morador atender o projeto. Não, tudo bem, quer fazer com outro? A cota baseado no projeto. Uhum. A empresa tem que ter CREA, tem que ter o responsável técnico e tem que atender os dispositivos de proteção e o mesmo cabo que está lá dimensionado, e aí normalmente o preço fica igual. Aí o morador vem É e a dá pra máxima que a gente gente. está acostumado, né? Às vezes o barato vai sair caro lá na frente e mais de uma maneira mais irresponsável. Mas tem uma coisa que é interessante no nosso sistema, Diga lá. que é o seguinte: é, o sistema tem uma inteligência, a gente consegue ligar, desligar os carregadores, o morador tem acesso ao aplicativo, o síndico tem acesso também ao dashboard, ele consegue tirar os relatórios para fazer rateio de forma automática, né? Então a gente tem um exemplo aqui do dashboard, ele consegue inclusive acompanhar como que o condomínio está consumindo energia. Por quê? Para eu poder controlar a quantidade de recargas simultâneas, eu tenho que saber como que o condomínio usa essa energia, né? Então o sistema ainda permite fazer controles a mais. A gente tem usado, inclusive, o sistema para poder melhorar o contrato ou como que o condomínio está comprando energia, por Sim, exemplo, né? facilita até essa questão da recompra de energia, Da gestão da gestão energética, né? inteligente isso. Isso. Mas, por exemplo, se o morador eventualmente for lá e comprar um segundo carro e pegar aquela tomadinha, que às vezes a gente deixa uma tomada ali para fazer recarga de bicicleta elétrica, entendeu? Uhum. Só para isso. E não pode usar simultaneamente com o carro, né? A gente fala bicicleta elétrica, patinete elétrico, eles são equipamentos de micromobilidade, né? Esses, inclusive, o carro, né, que segue as normas do setor automotivo, ele é muito seguro. Esses outros equipamentos não seguem as mesmas normas. Então, assim, esses equipamentos são perigosos. Assim, você tem que ter um pouco mais de cautela na recarga, inclusive. Mas vamos lá, o cara pegou a tomadinha e colocou um outro carregador portátil para atender um segundo carro. Se ele vai usar simultaneamente, o nosso sistema detecta. Detecta Entendi. e desliga o circuito dele. Por quê? É uma questão de segurança. Sim. Se ele começa a puxar uma potência que pode colocar em risco o circuito dele e dos outros moradores, a gente desliga ele. Ele vai ficar brabo, ele não vai conseguir recarregar o carro, ele vai ligar para o nosso suporte. Daí você Nosso orienta. suporte vai olhar lá no log, né? A gente tem um log e ver o que aconteceu. Aí vai ver se, pô, puxou uma corrente acima do limite, né? Então, antes do disjuntor cair, o nosso sistema desliga ele. Aí a gente vai assim, o senhor por acaso está colocando um segundo carregador para carregar simultaneamente? Aí nessa hora ele já se entrega, fala, tô colocando. Então você não pode fazer isso. Uhum. A gente tem até um acessório lá, se ele quer ampliar aquele circuito para atender 2 ou mais carregadores, a gente tem um acessório que vai garantir a segurança dessa operação, né? Então a gente sempre está monitorando, tem sistema antifraude embarcado na solução. Perfeito. Então, assim, se a pessoa tentar, por exemplo, várias vezes ligar o carregador, né, e tal, então, assim, o sistema bloqueia o cara lá. Perfeito. Por quê? O cara tá tentando fazer alguma fraude, né? Então, o sistema tem essa segurança porque a gente pensa muito nessa questão do próprio proprietário. Vamos supor que ele saiu de férias,
né? Foi viajar e esqueceu lá o carregador dele ligado no aplicativo. Outra pessoa vai lá e tenta recarregar. A hora que a pessoa tenta recarregar, ele recebe uma notificação no aplicativo. Ah, você começou uma recarga, né? No aplicativo, Não, mas eu não não, estou em casa. é, Entra no aplicativo e desliga. perfeito. Gente, não há dúvidas do potencial, da qualidade, da responsabilidade que a Nexomob entrega para toda Curitiba em relação a recarregadores, essa parte energética, dessa questão de sustentabilidade e economia para o teu dia a dia. Então, você que é síndico, gestor, você que é condômino, você que tem carro elétrico, Nexomob é a solução. Jânio, a gente podia ficar falando aqui mais, eu sei que muito tempo. Te agradeço muito a visita, essa participação e essa orientação, toda essa informação que você trouxe para o nosso público, para o nosso internauta, para quem acompanha a revista Condomínio. Obrigado mesmo. Quero que você deixe aí o convite para que as pessoas entrem em contato com você, para que busquem os orçamentos, busquem essa orientação e o trabalho da Nexomob. Obrigado e, por favor, as considerações finais aqui. Foi um prazer poder bater esse papo e levar esse esclarecimento aí para Curitiba. Perfeito, Marcelo. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui presente, também levando conhecimento para as pessoas. O que eu vou dizer aqui é o seguinte: é uma tecnologia sem volta, uma tecnologia cada vez mais segura, cada vez mais os fabricantes têm trabalhado em baterias mais seguras para não ter questionamento algum, né? Se Isso. existe o mínimo risco, esse risco será provavelmente ao longo do tempo será inexistente, né, no futuro. E eu gostaria de dizer aqui, orientar, né, os síndicos que procurem empresas responsáveis, que sejam habilitadas, verifiquem, né, se elas têm cadastro no CREA, se tem responsável técnico, né, se essa pessoa está realmente habilitada para poder executar qualquer serviço aí dentro, né, do seu condomínio. Por quê? Como foi falado pelo Marcelo, o síndico responde civilmente, né, por danos patrimoniais, por danos pessoais, né, a gente não quer que aconteça nada de errado, né, a gente preza muito pela segurança sempre em primeiro lugar, né. Lembrando, exatamente, além dessa questão da responsabilidade, nós falamos também vamos destacar a questão da valorização do patrimônio. Então, o trabalho da Nexomob bem feito valoriza o patrimônio e você é um investimento de inteligência para você. Qual é o Instagram? Vamos falar do Opa, site. vamos lá. Pessoal, entre em contato com a Nexomob. Então, assim, pessoal, inclusive, muito obrigado pelo espaço. Eu vou pedir aqui se puderem seguir a gente lá no Instagram, é @nexomob, né? Na verdade, eu acho que é só Tá ali, ó. tá aqui, né? O Com X. Nexomob. O nosso site é nexomob.com.br, né? www.nexomob.com.br. Temos também um canal do YouTube. Se quiserem seguir lá, a gente sempre está postando sobre como o nosso sistema funciona. Lá já tem uma base de informações sobre o sistema, sobre recarga compartilhada, sobre recarga em condomínio, sobre o dashboard, como tira relatório de rateio. Então tá tudo lá. Se quiserem seguir a gente, vai ser um prazer. Entre em contato para tirar dúvidas, para solicitar uma visita, para ir visitar a gente. A gente fica dentro da FIEP, né, que é a Federação da Indústria do Estado do Paraná, junto com o Senai Eletroquímica, dentro de um ambiente de startups ali focado para mobilidade. É um espaço tecnológico, a gente sempre está em contato com pesquisadores do setor. Então, assim, a nossa empresa tem essa veia, né, de sempre estar envolvido com pesquisa, sempre estar engajado com tecnologia de ponta. E venham visitar a gente, conhecer esse espaço. Lá vai ter a primeira fábrica de baterias de lítio robotizada, com controle de partícula. Então, assim, é um espaço muito legal. Então, o Brasil tem tecnologia, o Brasil vai nesse caminho de adotar essa solução e o futuro aí vai ser muito brilhante para a gente. Perfeito, obrigado novamente. Então, aproveitando o gancho, eu quero lembrá-lo para você seguir aqui a nossa página no YouTube também, do podcast Condomínio, assinalar ali as notificações para você receber o aviso e aguarde que em breve teremos mais novidades, mais assuntos como esse para levar qualidade de vida aí no teu dia a dia, para a tua gestão de condomínio. Mais uma vez, obrigado. Contem sempre com a revista Condomínio, que ela é feita para você.